Olá, bom demais estar aqui com vocês para mais uma semana, para mais um programa, mais um episódio do One College Talk. É sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom participar desse mover de Deus na formação de um colegiado de jovens sedentos da palavra de Deus, da presença de Deus e conhecedores da filosofia, da teologia, das ciências, embasados, conscientes, realizando um culto racional com a consciência do Deus que serve e de tudo que está ao seu redor. É esse o nosso objetivo e hoje, para mais um momento, vamos falar hoje de linguagem, de textos, de escrita, de Bíblia e nada melhor do que um entendido do assunto, um professor Fábio Betts, professor de linguagens, professor da língua portuguesa, muito bom, antes de mais nada um parceiro de colégio, colega de cursinho, né, Binho? Vou chamar de Binho, posso chamar de Binho? Posso. Colega de cursinho, hoje nós dois professores. Binho, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite, um privilégio ter você aqui conosco. Beleza, o prazer é meu e bastante alegre, até empolgado com essa conversa que vai ser bacana. Que bom. Binho, me conta, fala um pouco aqui para algumas coisas. Eu já sei, mas a galera aí que está acompanhando a gente vai querer saber. Tua origem, como assim, tanto geográfica, onde você nasceu, como é que você veio parar em Curitiba, a sua origem dentro da igreja, a família era cristã, não era, a sua conversão, como é que é isso na tua história? Bom, meu nome é Fábio, né? Me chamo de Binho, Fabinho, acabou ficando. Eu tenho 49 anos e eu vim de um lar cristão, mas eu vim de um lar cristão que logo enfrentou a dura experiência do divórcio, né? Uhum. Adultério que levou a divórcio, enfim, eu tinha 4 anos, né? Então, por muito tempo, fiquei assim na igreja, naquela situação de, às vezes, estar na igreja, depois, quando ia para casa, escutar do outro lado tudo ao contrário, enfim, né? E, enfim, fui crescendo nessa questão, assim, de estar na igreja ou de escutar um discurso, às vezes, o contrário. Fui criado na igreja batista lá do Bacaxiri. Aos 15 anos eu me batizei porque eu queria ver se de repente eu conseguia aceitar de vez todas as questões, assim, entender que eu sempre questionava muita coisa. E com os 15 anos veio meu batismo, mas veio também a decisão de ser ateu. Inclusive, quando eu percebi. Junto com a decisão pois quando eu percebi que não acontecia nada, eu falei, não deve existir nada no fim, né? Uhum. Só que em janeiro de 1990 eu acabei me convertendo lá no acampamento Palavra da Vida, né? Num momento de hora silenciosa, sozinho. E foi uma conversão no sentido de 180 graus, mesmo de mudança de atitudes, mudança de percepção das coisas e cosmovisão de tudo. Uhum. E mesmo assim, me converti em janeiro de 1990, a primeira coisa que eu fiz, eu quis fazer a leitura inteira da Bíblia. Assim, até por curiosidade, sim, ou por até desconfiança um pouco. E eu vou dizer que foi uma leitura, assim, para mim, bastante redentora mesmo, esclarecedora por muitos aspectos, e depois eu peguei gosto, né? Fui fazendo ao longo da minha vida várias leituras integrais da Bíblia. Tinha uma época melhor, eu fazia leitura quase todo ano mesmo, né? Isso acabou aí se passando. Você chegou a contar quantas vezes você leu a Bíblia? Contei, acho que eu parei na 8ª, 9ª contagem. Uau, inteira assim, né? E era na sequência dos livros ou você mudava? Normalmente fiz a sequência direta, Velho Testamento, Novo Testamento. Uhum. Aí depois de uma época que eu li, fazia leitura velho contrabalançando com o novo. Aí depois comecei a ler só também os profetas maiores, aí só os profetas menores, sim, só os evangelhos, fui fazendo toda a mesclada e tentei fazer a leitura da Bíblia em ordem cronológica, até comprei aquela Bíblia em ordem cronológica, certo, mas chegou uma hora que eu não curti muito a leitura assim cronológica, mas enfim, foi de várias formas, né? Então, sempre o que me deu até um fascínio, enfim, agora para entender, melhor compreender os princípios cristãos, né? Certo. E desde esse retiro do PV, caminhando... Sempre aí na fé, né? Então, foi em 1990 que me converti, né? Já são 33 anos, né? E passei a trabalhar muito, sempre com juventude, né?
A gente trabalhou também com Mocidade para Cristo do Brasil, MPC, com clubes bíblicos nas escolas, núcleos aí agora de estudo bíblico também, e depois com música, né? Com música, daí mais acho que a vida inteira com o ministério. Também no Palavra da Vida trabalhei muito tempo como equipante, do qual eu sempre mergulhei bastante esse trabalho. Mas a minha área ministerial sempre foi mais relacionada à música. E ao ensino também da palavra, né? Muitas vezes em grupos menores, né? Então sempre a gente gostava de estudar, porque eu tive alguém que me discipulou. Sempre aqui eu gosto de citar o Eduardo Mazzoni, o Mizê, né? Que foi uma figura espetacular, que fez discípulos mesmo, no discípulo de andar, caminhar, conversar, compartilhar assim a palavra. Então acho que a base ficou bem feita lá atrás, né? Ficou bem feita mesmo. E isso te consolidou nessa caminhada de 33 anos aí. Que legal. 33 anos de fé. Alguns tropeços, assim, enfim, agora algumas desilusões, brigas, como nessa vida eclesiástica, mas sempre aí acompanhando aquilo que Deus tem pra gente, né? Certo. E, Binho, a tua formação acadêmica? Você terminou o ensino médio, foi para que área? Bom, terminei o ensino médio, eu fui fazer cursinho, né? E fui fazer Direito. Fazer Direito por quê? Porque na época era um curso difícil de passar, até hoje na Federal do Paraná, e eu queria ter uma aprovação bacana. Acabei passando na Federal, passei em todas assim, mas só que no meu primeiro dia, quando eu entrei no curso da Federal, eu já passei por meio das colunas, eu olhei e pensei assim, puxa, isso aqui parece que não é para mim. Porque no fundo eu queria dar aula, eu já queria ser professor, eu gostava da aula particular de várias matérias, né? Eu pensava em fazer seminário também, né? E pensava em seguir música, porque ali a partir de 90, 91 eu comecei a tocar já de vez em quando também profissionalmente, uma coisa ou outra, né? Então é aquela divisão total, né? E fiquei nesse dilema por muito tempo, até quando eu estava mais ou menos no 4º ano de Direito, com matéria atrasada e tudo, eu cheguei e perdi uma semana de provas por conta de uma pneumonia, né? Daí eu olhei, puxa, parece que isso aqui não é para mim mesmo, né? O que eu fiz? Isso foi em 97. Peguei minha Bíblia, peguei minha prancha de surf, fui para Ilha do Mel e fiquei uma semana sozinho falando, Deus, você precisa falar comigo, o que eu vou fazer na minha vida? E veio de lá essa minha decisão de chegar e fazer vestibular para letras. Certo. Fui fazer na época praticamente escondido, porque só minha mãe sabia, né? E minha namorada, a Andréia, que hoje é minha esposa, só as duas sabiam, né? Porque, você vai largar a Federal. Aliás, o que eu digo, a minha história não é muito exemplo para muitos, né? Sempre a gente fala, termina um curso, faz outro. E eu fui fazer o curso de letras, né? Passei no vestibular e olhei, me achei e deu certo, né? Até hoje tá aqui. Sim. Então fui para a formação das letras mesmo, né? E depois da graduação, Binho, você chegou a engatar mais algum tipo de estudo acadêmico, o estudo acadêmico formal? Não, veja, o que eu fiz letras, mas logo também, no primeiro ano eu já comecei a dar aula. Surgiram oportunidades assim muito boas assim, que era ou pegar ou largar, se desse certo, beleza, se não desse certo, não ia, né? Lá em Joinville, numa escola, em que o professor largou de uma semana para outra, eles falaram, se der certo, vai, né? E eu fui e deu certo. Então isso já ficou, mas isso implicou já muito trabalho e ter que levar a faculdade, às vezes com poucas matérias, trancava semestre e tudo. Então eu demorei para me formar, mas me formei. Daí eu falei, não vou pro mestrado tão cedo agora, porque vamos chegar, fazer outras coisas, vamos pegar um pouquinho mais de experiência de sala. Só que demorei um pouquinho de engatar. Eu acho que para ano que vem estou indo pro mestrado. Ano que vem tá planejando mestrado? Na área de linguagem? Na área de linguagens. Ainda estou na dúvida se vou para estudos literários ou se vou para estudo da linguagem também, né? Então estou nessa dúvida que eu tenho que acertar agora até em outubro, né? Para ver. Mas acho que ano que vem volto para os bancos acadêmicos. Volta a assistir as aulas e tudo mais. Exato. E você sempre foi bom aluno, Binho? Não. Não, vou dizer assim, durante o ensino fundamental eu sempre tive facilidade, né? Chegar, prestar atenção, memória sempre foi, modéstia à parte, muito boa, assim, né? Então sempre fui bem no ensino fundamental, sem maiores percalços. Só que quando chegou no ensino médio, no ano que eu me converti, um detalhe interessante, Fabiano, foi uma coisa assim tão forte que eu de repente só queria saber de ler a Bíblia, de ter contato com os amigos e mergulhar naquilo. E de repente eu
nem comecei a levar a escola mais a sério. Né? Resultado, um problema, acabei reprovando, né, na segunda série. Olha só. E reprovei assim, sabe aquela reprovação por burrice, né? Mas na verdade por uma insensatez tola de alguém que estava passando por uma metanoia mesmo, uma transformação. Hoje eu vejo assim, né? Aí tanto é que depois no outro ano foi uma beleza, passei já no terceiro, quarto bimestre, e daí fui bom aluno. Dali pra frente fui, né? No ano de cursinho, nossa, foi excelente, né? Nesse caso. E na faculdade também fui bem, sempre no sentido de que, pô, já trabalhava junto, não tinha tempo a perder, né? Sim, então sim, sempre sim. tinha que tirar o máximo possível de proveito, né? Mas não fui assim aquele aluno espetacular. Era bagunceiro, Bim? Na verdade, sim. Sendo fundamental, a gente fez muita bagunça. No médio, um pouco menos, e até na faculdade a gente se divertia bastante, né? Bastante mesmo, né? Várias histórias. E na igreja, o teu trabalho foi com música, plantação de igreja, construção ministerial, você já se envolveu com isso, você pertencia a uma denominação grande, que tem campos, que tem congregações, então eu me converti em 90, comecei a trabalhar com música, no Palavra da Vida também trabalhava bastante com equipante na área de música, em várias temporadas, né? E na Igreja Batista do Bacaxiri, onde minha família toda veio, minha avó foi fundadora, né? Até hoje eu tenho laços lá. Forte, eu trabalhei muito nos ministérios. Lá o Bacaxiri teve uma ideia que foi genial, né? Que era dividir os ministérios em famílias, em pequenos grupos. Depois deram o nome de células, né? E eu cheguei a ser aí pai de uma dessas famílias, né? Assim, líder de uma dessas famílias, com a Helenara, outra amiga preciosa. E deu super certo, a família cresceu, né? Depois multiplicou e tudo. Só que depois eu troquei de igreja. Eu fui para Renascer em Cristo. Ajudei a fundar a Renascer aqui em Curitiba. Né? Aí um período que foi de 94, daí 96, aí por uma série de divergências saímos. Daí fundamos uma outra igreja chamada Igreja Evangélica Monte Hebron, né? Um tempo que eu fiquei até 2012. E de lá para cá, já são 11 anos que eu sou na primeira igreja presbiteriana independente. Então, e sempre na igreja eu trabalhei na área daí de ensino, né? Trabalhando sempre aí em grupos, pequenos grupos, discipulados, assim, e música. Sempre foi a minha área. E na música, teve alguma formação, Binho? Você chegou a estudar algum instrumento em especial? Eu estudei violino, né? Venho de uma família de músicos, né? Minha tia era uma violinista brilhante, a tia Eleni Betts, também Eleni Zipin, chamada pelo sobrenome dela também de solteira, que foi uma virtuose no violino, então era obrigação lá em casa também você desenvolver alguma coisa. Só que eu comecei a gostar também mais do piano. Comecei a tocar, fui estudar um pouquinho de piano, aí fui estudando mais a parte, e depois larguei o estudo mais teórico e fui mais para a prática, né? Sempre daí tocando bastante, assim, né? Mas devia ter estudado mais. Na música você foi um autodidata, assim? Fui um autodidata em grande parte, né? Mas aprendi com grandes mestres também, né? Mas por procura sua, você procura. Porque sempre fui, assim, um bom ouvinte musical, que de repente hoje no mundo que a gente sente, assim, um problema quase de uma surdez funcional, né? Fala-se muito analfabetismo funcional, mas a surdez funcional é grande, né? Então em casa sempre música era coisa séria, né? Pra escutar sinfonias, a parte clássica, daí o jazz, eu sempre gostei muito do MPB. Quando eu era mais jovem, debochavam de mim por gostar do Antônio Jobim, né? Presente de Amigo Secreto, pediu um disco do Passarinho do Antônio Carlos Jobim, que até os dias preferidos. Devia ser o único da galera que pedia algo assim. E foi, né? E numa época também tirar música, era você colocava, tocar igual, corria no piano, escutava no vinil, né? Mudava, então era bastante difícil, né? Mas assim fui estudando música, né? Certo, e fazia esse trabalho com a música dentro da igreja também? Dentro da igreja. Comecei a tocar fora, em alguns lugares também, alguns trios, até mesmo de jazz, alguma coisa assim, mas depois montamos um grupo na igreja, o primeiro grupo chamado Imagem, depois virou a Living Soul, uma outra banda, e desde 2004 toco na banda Matizes, né? Hoje você tem essa banda, né, Matizes? Desde 2004. Nós saímos muito pouco, porque agora para tocar, somos tiozões, né? Já estamos ficando mais velhos também, né? Assim, difícil, uma banda enorme, né? Com naipe de metais, percussão, então difícil juntar todo mundo, mas nesse período aí gravamos muita coisa, né? Muito material, muitas composições, e é algo ainda que me alegra bastante, apesar de tocar pouco, né? Hoje em dia. Certo. E bem, vamos falar um pouquinho do nosso tema? Tá. Você como um professor da área de linguagens, sobre a escrita,
hoje a escrita é um meio de comunicação, é um meio de se transmitir ideias, valores. Dentro daquilo que você conhece, o que a gente pode considerar como sendo história dessa escrita? Como é que a escrita chegou a nós? Por que a gente escreve do jeito que a gente escreve hoje? Esses alfabetos, essas regras, como é que isso foi construído? Você conseguiria dar uma resumida aí pra gente? Bom, para começar, quando nós estamos falando de escrita, nós estamos falando de altíssima tecnologia. A gente às vezes esquece, perde isso de vista. A escrita é uma tecnologia absolutamente espetacular, né? Que é a base de tanta coisa. Aliás, até pergunto, Fabiano, você sabe quantas línguas existem no mundo, mais ou menos por cima? Não tenho ideia. Faça qualquer chute assim aleatório, quer ver? Só para você ver, só para ver, né? 5 mil. 5 mil. Nossa, foi um chute bom, tá? Foi bom? O Junão tá controlando a gente ali. O Junão, dá um chute aí de quantas línguas existem no mundo, mais ou menos. O que você acha? Mais de 100, 200, tá vendo? A discrepância é grande, né? Mas eu vou dizer o seguinte, nós temos cerca de mais ou menos umas 8.500, 9.000 línguas no mundo. Nossa. É coisa pra caramba. Mas veja, a ideia do Junão foi boa aqui, a ideia dele pensando em 100 línguas, pô, não é possível existir mais do que isso, né? Pensando assim, né? Você já chutou 8.000 pensando em alguma coisa, dialetos, tribos e tudo mais, tá? Bom, então é difícil de a gente mensurar, né? Mas vejam que dessas línguas, a imensa maioria é de línguas ágrafas. Isto é, línguas que não possuem escrita. Resultado, a grande maioria dessas línguas está em extinção, né? Por um motivo óbvio, vão morrendo os falantes, ninguém mais. Se você não tem escrita, morre. E quando morre todo um patrimônio cultural, um patrimônio imaterial, né? Então, aí só você já percebe a importância da escrita, né? Para transmissão não só de conteúdos, mas de cultura, de um legado, enfim, né? Então, quando nós falamos de escrita, nós estamos falando de uma grande tecnologia. Então, nossa, aqui seria uma baita aula de linguística falar sobre signo, significado, significante, como que a gente vê alguma coisa, daí você chega e resolve nomeá-la, né? E para nomeá-la, de repente, você faz na oralidade, depois como é que eu vou representar isso agora na escrita? Pode ser, talvez, às vezes por desenhos, alguma questão das línguas mais ideogramáticas, né? Ou de repente eu vou criar um código. Então essa letra representa assim, combinada com essa outra letra para representar esse som. Então nós estamos falando de uma tecnologia absolutamente avançadíssima, né? Porque essa construção foi feita por quem? Não foi feita foi feita por pessoas... Foram passando os anos, né? A coisa foi se aprimorando e tudo para você chegar até ter esse tipo de código, né? Agora, o poder disso é algo absolutamente sensacional, né, para você poder transmitir todos esses elementos. Então, quando a gente fala de escrita, nós estamos em algo praticamente assim, sensacional, né? É a base de toda a tecnologia, a base de toda a ciência, né? Não se faz ciência sem escrita. Sem escrita. Não, hoje, vamos pensar que não vai fazer ciência sem escrita, né? Certo. Essa escrita pode ser transformada em materiais, seja, hoje a gente vê o material impresso, mas não foi sempre assim. Não, né? Tinha os antigos tablets, os tablets um pouco mais antigos, né? Que eram os tablets de argila, lá 3.200 antes de Cristo. Tem toda essa construção, certo? E hoje a gente tem a coisa impressa em larga escala, mas isso não começou assim. Não. O que isso tem a ver, Binho, na história com a leitura? Porque escreve-se, alguém lê. Alguém pensa, transforma em oralidade, escreve-se. E isso vai se transformar em objeto de estudo, talvez, de outro alguém. Como é que é isso? Bom, um bom exemplo seria na casa da literatura, que a literatura seria a arte da linguagem escrita, a linguagem bastante trabalhada. Se você parar para ver, até a leitura é algo muito novo na humanidade, pensando assim em número de falantes, né? Se você parar a pensar, quando que a leitura começou a se desenvolver mais? Aí vai pegar ali para final do século XVII, século XVIII.
né? E sobretudo também já um pouquinho antes, já com a invenção da imprensa, mas para chegar a um número expressivo agora de usuários de uma língua escrita. Então, como é que era a literatura? Quando a gente pensa em pegar algumas obras como a Ilíada, atribuída a Homero, a Odisseia de Homero, né? Você não existia o texto escrito. As pessoas guardavam como? De ouvir. E como é que funcionava? Era porque alguém fazia a leitura, um iluminado, esse sim. Mas as pessoas, elas conheciam o texto de ouvir. E como é que eram os textos? Os textos possuíam uma métrica. Os textos possuíam muitas vezes rima. E os textos eram cantados. Por quê? Você decora muito mais um texto em verso do que o texto, de repente, em prosa. Né? Então, até quando você pensa em poesia, poesia por muito tempo era com música, não existia poesia sem música, né? Era chamada melopeia, né? Tem uma mistura da melodia agora com a palavra, né? Então, só depois que esses elementos começam a se dissociar. Então, veja a importância. Então, enquanto não havia escrita ou não havia um número suficiente de leitores, você tinha que fazer algo com que a linguagem chegasse até as pessoas e ficasse guardada na cabeça delas. Como? Exatamente a rima, a métrica, sabe esses elementos que você vê às vezes em teoria literária que você não dá bola, como rima, comédia, né? Métrica, cadência, tudo isso é fundamental para você guardar o texto. Agora, que interessante, veja que o verso em literatura foi o formato mais utilizado em literatura até por volta do século XVIII. As longas narrativas, as epopeias, né? Agora, quando começa a se popularizar a literatura, qual o formato que ganha força? A prosa. A prosa é o texto escrito agora em parágrafo, né? Que é um texto melhor de ser lido fluentemente, né? Porque não é um texto mais difícil você decorar um texto em prosa, mas ele é melhor de você lê-lo, né? Já o verso é melhor para você decorar. Então veja que a estrutura do texto mudou também com o advento do maior número de leitores, né? O que é bastante interessante, né? E quando pensando lá na prensa de Gutenberg, que primeiro livro que ele imprimiu, vamos dizer assim, foi a Bíblia. O formato da Bíblia, o formato que ele colocou nos textos que foi montado, foi considerado como sendo a Bíblia. Pensou nisso que você falou agora? Com toda certeza, porque vamos pensar um pouquinho que a história do cristianismo ele vai possuir uma série de marcos, tudo de elementos fundamentais, desde o que você observa lá nos evangelhos, né? E depois dos evangelhos, acho que nós temos dois grandes eventos, né? Que são muito próximos também, né? O que? A reforma protestante, isso para nós dentro de uma cultura cristã reformada, e a invenção da imprensa. Né? Qual que era, de repente, uma premissa ou, de repente, uma reivindicação do Lutero, já com as 95 teses, né? Vamos pensar agora, a sola escritura, né? A livre interpretação da Bíblia. Né? Nada, mas por que em latim? Vamos fazer chegar agora ao povo. Né? Então, cada um pode ler o texto, né? Cada um pode chegar a interpretar o texto dentro dessa cosmovisão, dentro daquilo que está escrito mesmo. E como que eu faço isso? Bom, vou colocar o texto na mão das pessoas. E como colocar? Aí veio a imprensa. Então, você tem essa ideia do que, até mesmo quando você volta para o Evangelho, com a recomendação que Jesus dá, ide, fazer discípulos a todas as nações. Como é que você faz discípulos? Vivendo, evidentemente, né? Caminhando, passando os princípios, mas também a escrita é uma maneira de passar os princípios. Né? Tá ali, a palavra. Né? Então, quando Gutenberg chega e vem e traz a imprensa e escolhe a Bíblia, a escolha não poderia ser mais feliz. Né? Sim. Porque está dentro de uma igreja, de uma cosmovisão cristã que quer se expandir. Né? Sim. Então, já por si só, o conteúdo é expansionista e o formato é expansionista. Então você casou os dois elementos. Resultado, sucesso total. Sucesso Total. Sucesso. Né? Foi... E muda a história do livro, né? A partir desse momento. E o próprio Lutero se deu bem, né? Que é o espalhamento da revolução que ele queria fazer foi muito facilitado pelo processo de multiplicação do material impresso que surgiu na época. Sem falar que é a luz que vem, né? Imagine também, você pode pegar nesse aspecto também. Sempre quando você lê, você se informa, vamos pensar até hoje, nós temos algum tipo de iluminação. Né? Agora, quando você pensa até mesmo numa questão do cristianismo, o que está dito lá também nos evangelhos? Que a fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus. Então você tem assim os dois elementos se juntando totalmente. Né? Uhum. Então, então a leitura é revelação pelo fato de ser leitura de informação, mas é leitura porque é a palavra de Deus vivificada. Né? Então não poderia ser melhor, absolutamente. Né? E indo agora mais para a literatura brasileira mesmo, os autores, esses autores que estão nas listas dos vestibulares, que são aí os que a gente mais ouve e tal, o que essa leitura, qual que é o benefício, esse material impresso chega na mão de alguém da nova geração, de um jovem, um adolescente hoje? Que tipo de luz que traz, Bim? Bom, eu respondo primeiro como cristão. Eu costumo dizer assim, uma frase, que o cristianismo sempre me ajuda a ter esperança na humanidade, em dias melhores, mesmo diante, às vezes, de fatos escatológicos, né? Sempre a gente pensa que é uma redenção, e o nosso Redentor vive. Né? Agora a literatura, muitas vezes, me ensina, por outro lado, a desconfiar sempre da condição humana, das boas intenções, dos bons mocismos e tudo. Então, como viver diante disso, da esperança e diante também do que, muitas vezes, do ceticismo. Daquela desconfiança, da desconfiança, né? Só que a própria Bíblia, até Jesus falava que, eu mando vocês aí para no meio difícil, né? Sim. E até mesmo falava, a gente vai para o meio, muitas vezes, de lobos. Né? Então, a gente tem que ter a simplicidade, mas temos que ter também a astúcia. Certo. Então, até Jesus foi muito, assim, sábio também, até mesmo nesse tipo de colocação. Então, eu penso que a literatura é fundamental para um jovem para trazer exatamente essa questão, sabe, de você desconfiar de tudo. Né? Não ser um cético bobo, ou ser muitas vezes um crítico bobo também. Às vezes, quero reclamar de tudo, sou contra o sistema. Mas ajustar a perceber muitas vezes, para não perceber o que são os lugares comuns, ou perceber o que são as falácias muitas vezes. Né? Porque quem lê, aí, na verdade, não se deixa enganar por qualquer coisa. Então eu acho que isso é fundamental para qualquer estudante. Bom, as listas de livros colocados com leitura obrigatória, sobretudo para quem quer entrar numa universidade, é uma postura, é uma luta às vezes inglória, mas eu acho mais do que necessária. Porque o que a universidade no fundo está fazendo? Vamos falar no caso da Federal. A Federal está falando assim para você, aí, você quer entrar aqui dentro, você quer ser um aluno, então nós queremos um aluno que tenha uma série de conhecimentos. Mas em matéria de literatura, que ele tenha um pouco de cultura, que tenha um pouco de uma formação mais humanista, o que está tão em moda hoje em dia falar, né, em discursos até progressistas. Então, o que vai acontecer? Então você tem que conhecer um pouco de literatura, meu amigo. Né? Então, o que fazer? Então, selecionar algumas obras. No caso, por exemplo, da Federal e outras listas, eles nunca fazem, Fabiano, uma lista, por exemplo, das melhores obras. Então, eles não fazem um cânon. Né? Muitas vezes até a Federal já usou essa expressão, nós fazemos um rol, isto é, nós trazemos um mix de obras que são representativas em vários momentos, obras diferentes, de estilos diferentes, que tragam de repente assim um recorte que seja aí bastante interessante. Então o aluno vai fazer essas leituras e de obras que talvez sozinho ele não ia chegar a elas, né? Muitas vezes alguns falam assim, por que não coloca Harry Potter na lista? Vamos colocar obras mais legais e tudo mais. Puxa, mas o best-seller, a literatura, assim, eu não tenho nada contra necessariamente o best-seller, né? Mas essas leituras, o aluno já é capaz de fazê-lo por si só. Mas eu quero ver ele chegar a um Sagarana do Guimarães Rosa, vamos ver, chegar até mesmo, talvez, aos contos do Machado de Assis ou de tantas outras obras. Então, a academia tenta fomentar esse gosto pela literatura nesse jovem, e por isso a importância de você fazer essas leituras. Né? E o senso crítico que o Machado de Assis traz... Eu sempre tive muita dificuldade de ler José de Alencar, Bim. Confesso para você que as obras dele para mim sempre foram muito difíceis assim. Já Machado de Assis, eu já tive mais prazer de ler, né, a linguagem, o jeito de se expressar e tudo mais. Esse senso crítico que remete àquela época é importante hoje, você não acha? Sim, vamos pensar no caso do José de Alencar. O José de Alencar, Fabiano, é um escritor que virou moda nos anos 80, até os início dos anos 2000, falar mal dele. Que leitura,
exagerado. Na hora que ele começar a descrever uma pessoa, uma paisagem, você pode pular uma página, você não vai perder nada, vários adjetivos. Essa literatura sorriso da sociedade, água com açúcar e tudo mais. Bom, é fácil nós falarmos sobre isso aí para o José de Alencar, é a percepção que nós temos. Mas vamos pensar no seguinte, né? José de Alencar vem e escreve numa linguagem que era uma linguagem muito mais brasileira e menos portuguesa, né? Então ele falava, eu não escrevo em português, eu escrevo em brasileiro. Puxa, era algo super inovador para a época. Então, o que o Machado estava fazendo era absolutamente revolucionário. E se hoje nós vemos uma língua portuguesa repleta de palavras aí de um léxico indígena, muitas coisas que vieram até do Tupi, tem que se dar o crédito lá atrás ao José de Alencar. Né? Então, José de Alencar é ruim entendê-lo como lê-lo com os olhos de hoje, mas na sua época ele teve essa importância de fazer um painel, mostrar as diversas regiões do Brasil, as contradições. E mesmo nas obras românticas dele, ele conseguiu descortinar uma série de elementos. Por exemplo, nos seus romances urbanos, mostrar o casamento por interesse, né? Que mais? Os alpinistas sociais, aqueles que queriam crescer na sociedade por meio do casamento, né? A vida de aparências, né? Então você tem críticas bem interessantes, sobretudo em obras como Lucila, né? Sobretudo como Senhora. Então são obras bastante interessantes. Agora, você vai para o Machado de Assis, o que acontece? E além disso também, veja quanto tempo a linguagem passou, né? A língua vai se transformando. O Machado de Assis, que começa dentro de uma literatura de viés mais romântico, ele vai fazer uma literatura já agora depois um pouco mais diferente. Já agora o estilo realista é mais objetivo, então ele já segura um pouquinho mais os adjetivos. Então ele procura um pouquinho mais agora as frases mais concisas, um estilo mais sóbrio também, né? Então a leitura fica supostamente até mais fácil na escolha das palavras e ganha densidade psicológica. Além de você ter aquela crítica agora à sociedade mais sutil, demarcada muito pela ironia também, né? Mas o Machado, então você tem uma sofisticação e é um autor tecnicamente maior. Só que ele não cansava de dizer o quanto ele tinha sido influenciado pelo José de Alencar, né? Ele foi, aliás, um dos melhores estudos sobre José de Alencar foram feitos pelo Machado de Assis, né? Só que é o caso do discípulo que superou o mestre. O Machado em relação ao José de Alencar, né? Sim, né? E Binho, com a tua expertise, com essa galera que tem que ler essas obras literárias por um propósito da prova do vestibular, ou com leitores mesmo, aqueles que leem por prazer, que vão além daquela lista, o que você percebe, até mesmo na sua visão, o que é difícil, o que é ruim, o que dificulta a leitura mais ampla, mais espalhada, mais popularizada das obras? A obra, o autor ou a sociedade atual? Bom, Fabiano, vou dar uma resposta aqui que não vai ser muito simpática, tá? Mas vamos pensar em alguns grandes autores, né? O James Joyce, escritor irlandês, autor lá de Ulisses, de Finnegan's Wake, ele chegava e dizia bem assim, ó: a única coisa que eu exijo dos meus leitores é que eles dediquem a sua vida inteira para me entender ou fluir nas minhas obras. Certo. Aquela arrogância típica do grande mestre, né? O Guimarães Rosa chegava a falar assim que leitor, para me ler, tem que ser chocado, despertado de sua inércia mental. Do contrário, meu texto vai ser morto para ele e ele morto para o meu texto. Então, de certa forma, a gente já desconstrói aquela ideia de que não, a arte tem que ser acessível, tem que fazer uma coisa que seja mais democrática, que todo mundo entenda, assim dessa forma. Não. Quando você pensa em grande arte, na verdade não é a obra que desce ao nível do leitor. É o leitor que tem que subir, né? Grande arte é assim. Você pode gostar de mim, do que eu estou dizendo ou não. Mas não vai ser escutando, por exemplo, funk, você vai aprender a gostar de Beethoven. Né? E não venha dizer que é a mesma coisa ou que a diferença só de estilo. São códigos mais complexos, que exigem agora do ouvinte mais tempo. Né? Então, para começar, a literatura é excludente. Tá? Se você não gostou do que eu estou dizendo, nós temos hoje 220 milhões de habitantes no Brasil. Se eu não me engano, mais ou menos por isso. 200 milhões. Tira assim, a faixa etária de pessoas aí que com até 10 anos, ainda não são considerados extremamente leitores, você vai tirar uns 30 milhões. Nós temos um número de 15 milhões de analfabetos, aí segundo os últimos dados estatísticos, né? Pensando em pessoas com mais de 10 anos que não sabem ler. E nós temos um número de quase de 50, 60 milhões de analfabetos funcionais.
Então nós estamos pensando em 200 milhões de apenas 80 milhões de pessoas aptas a lerem textos. E outra, se você ficou assustado com esses dados, muitas vezes para ser considerado alfabetizado, você não tem que aprender a compreender um texto de um pouquinho mais de 8, 10 linhas. Então, talvez o número seja muito mais alarmante. Então, quando você fala de literatura, veja o quanto que nós estamos fechando. Né? Agora, não estou dizendo que a literatura não tem que chegar a essas pessoas. Sim, mas também a literatura, para ser compreendida, exige primeiro que a pessoa saiba ler, domine um código, como nós falamos, que é uma grande tecnologia. Né? Outra, leitor normal vai ler as linhas. Agora, um leitor culto, alguém que está pronto, vai ter que aprender as entrelinhas, os subentendidos, os implícitos no texto. Né? Então, você tem essa dificuldade. Outra dificuldade. Então, hoje, o estudante, ele às vezes não gosta muito de ser conclamado a uma vida de estudo, uma vida de excelência. Até porque, por causa dos atalhos. Né? Nós estamos numa época, nós fizemos faculdade, Fabiano, que, para você entrar, era federal ou, de repente, uma outra opção que você tinha e não havia muita opção. Hoje em dia, muitas vezes, até pela facilidade da entrada no mundo superior, do ensino superior, então, o que vai acontecer é, se não der, nem preciso estudar mais, porque eu faço algum vestibular e entro fácil. E entra fácil mesmo em muitos cursos. Então, parece que você vai botando o sarrafo cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Outra, leitura é algo que exige concentração. E como falar de concentração quando de repente a ansiedade parece o grande mal desse século, né? Quando de repente você tem este instrumento que acaba sendo às vezes uma bênção, mas às vezes também uma maldição para todos nós, em que vou no Google, vejo tudo rapidinho, estou respondendo rapidinho, e daí você lança isso agora para a literatura, que é uma tarefa agora já de fruição, de calma, mesmo de contemplação. Então é um problema. Então muitas vezes ler é acabar tendo que abdicar de alguns vícios mesmo, né? Para poder se dedicar agora à leitura, à abstração, à compreensão mesmo do texto, né? Então é difícil, eu acho que cada vez mais difícil até para o leitor se envolver numa tarefa inglória assim. Eu penso assim que o cenário social hoje, né, com essa questão, até o exemplo do celular que você colocou, o que a gente chama hoje de efeito dopamina, né, que você consegue ficar ali, você atinge uma sequência de prazer e você passa horas rolando a tela ali. Um livro não gera isso. Não gera. Não tem esse efeito dopamina e a gente tem uma geração hoje viciada em dopamina. Mas dá pra gente fazer alguns exercícios que melhorem, né, Fabiano? Assim, um cálculo que me chamou muita atenção é que hoje, vendo essas estatísticas aí, tudo que um aluno, por exemplo, um estudante, ele passa cerca de 3 horas diárias na frente do celular. Não estou falando aqui se é para ver videoaula ou se é para ver conteúdos importantes, porque colocando tudo junto, TikTok e tudo mais, inutilidades, frivolidades e coisas importantes. Mas só pensando nesse cálculo, 3 horas, é um tempo razoável, né? São quase mais de 10%, acho que, do nosso horário, da nossa carga horária do dia. E veja, 3 horas aí por dia, isso quer dizer que você poderia fazer um curso de alemão inteiro num ano só. Se você usasse para estudar. Para estudar. Então a gente começa a ver assim, 3 horas por dia, você podia ter lido, acho que num ano, a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, né, e os Lusíadas, por exemplo, 4 das maiores epopeias. E até com os comentários, entendendo um pouquinho mais, né? Então, tem que ver assim, a grande pergunta, o que eu faço com o meu tempo, né? O que eu, Fábio, faço com o meu tempo? Sim. O que você está fazendo com o teu tempo, Júnior? O que o Junão está fazendo com o tempo? O que você que nos vê aqui, de repente, faz com o seu tempo? Então a Bíblia diz para a gente também aprender a administrar os nossos dias, a contar os nossos dias, as nossas horas também, né? Sim. Então, muitas vezes, para algumas coisas nós temos que ser treinados. A galera não gasta tempo em academia, de repente, aí fazendo exercício todo dia, tudo. A leitura pode ser um hábito, assim, né? Pode ser um hábito e deve ser um hábito. Agora também o aluno vai querer ler, de repente, o usuário, quando deita, depois um dia super difícil, né? Pô, você chega ali, o livro vai cair em cima. Vai cair em cima de você, né? Então, a ideia é separar um tempinho e começar com baby steps, assim, sabe? Pequenos passos. Pô, hoje eu vou ler 5 minutos por dia.
mas 5 minutos que eu vou deixar o celular longe, eu vou deixar tudo longe, vai ser só assim. Então vamos fazer, deu certo, vamos fazer uma semana. Vou aumentando um pouquinho mais. É possível. E tem relatos de muita gente que consegue sim ampliar a sua leitura dessa forma. Não sei se você tem noção, os desafios que outro tipo de leitura, como romances, ou até mesmo Harry Potter, é um pouco diferente da literatura da academia, né? Pelo menos a impressão que se passa, assim, até a ponto de sugerirem, por que não coloca Harry Potter na lista vestibular? Porque parece que é mais fácil ler romances assim. Você tem ideia do porquê? É a contemporaneidade do texto? Veja só, Fabiano, eu estou com um dado interessante. Ano passado, lancei um livro de um grande amigo meu, Roberto Nístico, que está morando na Califórnia, um livro que ele lançou chamado Retinas Queimadas. Uma ficção sensacional, né? Vou te dar de presente até mesmo assim. Que show. E ele trabalha aí com elementos até mesmo cristãos, assim, sabe? Um thriller sensacional que ele fez. E ele foi escrevendo e eu fui cotejando o texto, e para isso eu fiz a leitura de várias obras diferentes, assim, dos best-sellers, né? Então li Guerra dos Tronos, li lá Harry Potter, fiz uma série de leituras. E veja, acho que eu posso dizer um pouquinho mais, assim, com propriedade. Bom, para começar, a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, ela tem seus méritos artísticos também, não diria apenas, sabe, apenas comerciais. Ela conseguiu montar toda uma mitologia dentro da obra, personagens coerentes, toda uma história, de fato, uma saga bem interessante, diria de valor artístico até mesmo, né? Você vai também para o Tolkien, né, com o Senhor dos Anéis, mesma coisa. Também na mesma época que Tolkien, os dois eram amigos contemporâneos, a C.S. Lewis também, né? Aí você vai pegar assim, alguns outros autores, por exemplo, a série da Agatha Christie, né, que você vai perceber, dos romances policiais, consideradas todas totalmente assim, obra agora policial, mais frívola, mais comercial. Essas obras, elas possuem sim o valor artístico, mas só que acima do valor artístico está o valor do entretenimento. Veja, a literatura não é só entretenimento, a literatura vai além. Agora, em algumas obras, o entretenimento se coloca à frente. Tá? Então se torna um interesse comercial. Então, eu diria que no caso sim, do Harry Potter, você tem como componente artístico, mas você tem também o componente de entretenimento, e também há aquela questão, essa genialidade da autora de conseguir comunicar a uma nova geração. E outro detalhe, eu acho interessante, que a J.K. Rowling acaba sendo sim uma porta de entrada para outras leituras. Né? Então, para alunos, usuários que começam a gostar do prazer de ler, vão ler outras coisas. Então, a partir dali. Veja, é difícil você encontrar alguém que leu toda a série Harry Potter e parou por ali. Né? Foi ler outras obras. Né? Então eu percebo isso, nós percebemos no dia a dia, então, que há o seu valor. Né? Há o seu valor. A minha bronca nunca foi assim com o best-seller, né? A minha bronca sempre foi com a autoajuda. Entendi. Que daí é a diferença total, né? Porque, veja, a literatura te deixa perguntas, né? O best-seller, a autoajuda te traz respostas, né? Prontas, baseadas... Né? Em algumas situações e sem valor linguístico, sem valor agora da linguagem trabalhada artisticamente, né? Então eu não vejo grandes problemas com leituras assim. Mas, viu? Leia Harry Potter, também, mas leia Machado, leia Clarice, leia Shakespeare, né? Leia outras coisas também. Não precisa ser só nem só o outro. E eu acho que são duas leituras que realmente se completam e agregam pra caramba. Pegando o raciocínio de Guimarães Rosa que você citou, a leitura da Bíblia seguiria a mesma linha? Porque às vezes gostamos de ler a Bíblia ou não gostamos por ser muito histórico, muita morte, não entendo direito. Não está faltando a pessoa mudar o nível para conseguir trabalhar com a Bíblia? Pois é. Como é que é isso para você, Bíblia? Para começar, Bíblios, né? Um conjunto de livros, né? Quando você fala de Bíblia, não é um livro só, né? Então você tem... São vários. Aliás, a Bíblia é uma aula de literatura, gente. Uma aula de gêneros literários, né? Porque na Bíblia você vai ter poesia, né? E até erótica. Veja o Cantares de Salomão, né? Alguns textos assim, né? Que são mais quentes mesmo, né? E belíssimos, né? Você, até no próprio Salmos também, poético, né? Você vai ter história, né? Veja em crônicas, né? Você vai ter outros livros também
praticamente de doutrina mesmo, em alguns casos também, né? Já pensando até numa parte de crônicas também, até em Êxodo também. Bom, a história pura, então você tem o gênero epistolar das cartas, por exemplo, que você vai ver agora as cartas de Paulo, né? Então você tem vários elementos. E também, conforme a natureza do texto, exige também uma interpretação que seja propícia também àquele elemento. Então já falta muitas vezes esse conhecimento do livro que você vai ler. Né? Então isso é um impeditivo. Outra, a linguagem. De fato, você observa que muitas vezes quando eles usam demais a segunda pessoa do plural, né? Com flexões verbais e pronominais a segunda pessoa do plural, a galera não entende mais, até porque nem se estuda mais verbo na escola, infelizmente, né? Então é o problema. Problema corrigido já em parte com as versões da linguagem já de hoje, linguagem atualizada também, né? E outra, a Bíblia traz histórias que são belíssimas e fáceis, acessíveis, as parábolas de Jesus, né? E outros textos que são difíceis, né? Então, às vezes, você tem um elemento misterioso, você tem um elemento ali hermético também. E tem a parte chata também, que não é, acho que é uma heresia, tá falando. Você acha que não? Vai lá, Crônicas, lá. Vai ler já no início ali de Mateus, a genealogia, que o que gerou Cal, que gerou Cal, que gerou Cal. Pô, tem que estar com muita vontade de entender aquilo para captar também, a boa parte daquilo. Em alguns momentos, até mesmo Isaías, até mesmo Jeremias, quando era só aquele povo, mas só apontando e aprontando, e aí vem algumas profecias um tanto quanto herméticas, né? Então você tem a complexidade. E daí, mergulha nisso, meu amigo. Né? Mergulha vai nisso, atrás. Porque tem que procurar para entender um pouquinho mais, né? Então, há esses impeditivos, sim, mas eles podem ser contornados, sobretudo para quem quiser, de fato, aí ter um tipo de norte, de orientação na sua vida. Né? E eu acredito também que a leitura da Bíblia, em especial, assim, a gente não pode desconsiderar a questão espiritual da leitura da Bíblia. A mensagem espiritual que ela passa, né? Que você pode ler com toda essa bagagem literária, histórica, formatos de textos e tudo, mas eu acho que boa parte do prazer da leitura ali vem por aquilo que você entende que Deus está falando com você, ou que você está entendendo de quem é Deus, você está conhecendo a Deus através daquele texto. E é isso que às vezes eu fico preocupado no que diz respeito à igreja, bem, não é nem aos que não se envolvem com o cristianismo, ao cristão que está ali nas igrejas, que tem a própria Bíblia. Como é que ele conduz essa leitura? Porque parece que a leitura... Hoje, já vieram outras pessoas aqui que apontaram isso. Hoje o cristão querer ler a Bíblia inteira, igual você já fez 8 vezes, parece que perdeu esse valor. Você percebe isso também? Percebo, infelizmente, e percebo até na liderança cristã. O que é bastante assim, eu fico indignado com isso. Na verdade, fico indignado como professor de literatura. Até percebo, sei da genialidade que é a Bíblia. Por exemplo, você não vê linguista falando mal de Bíblia. Você não vê filósofo brilhante falando mal de Bíblia. Você vê gente ruim, que não entende da coisa, chegar e atacar, porque a realização da Bíblia enquanto texto é algo brilhante, genial. Né? Lógico, você vê os problemas de interpretação, gente que quer levar, às vezes, texto aí que é poético no sentido agora literal, você possui distorções. Mas, puxa, é obrigação nossa como cristão. Pô, obrigação nossa como um líder chegar e fazer uma leitura integral, né? Eu acho que é o básico, sabe? Por exemplo, eu coloco uma situação. Uma vez eu pensei em fazer, eu estava num processo de seleção para selecionar professores de literatura para um grupo, né? Então a ideia era fazer uma prova, fazer uma série de coisas. E qual que era a minha ideia? Era chegar, fazer uma lista assim, de 20 obras representativas da literatura brasileira, colocar na mão, vai lá, escolha 3 obras e fale sobre elas. Porque eram obras assim que o professor tinha que ter lido, caramba. Né? Então, por exemplo, um professor de literatura brasileira tem a obrigação de ler ali a sequência de Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, aí Esaú e Jacó Memoridiários, os romances da fase realista do Machado de Assis. Isso é básico, sabe? É como um cara que vai fazer a medicina, ele tem que saber a anatomia no tempo ali, ele tem que saber detalhes.
Então acho que a leitura da Bíblia é um começo, é uma primeira, não é só isso. Você lê, mas não sabe interpretar. Então tá bom, para interpretar primeiro tem que ler, né? Então isso é um problema que já vem de cima da liderança e parece que todo mundo segue isso, né? Então, olha, se você é cristão, se você acredita numa fé reformada, se você pretende levar esses princípios, coloque como projeto de vida fazer a leitura da Bíblia integralmente, né? Eu acho fundamental. Eu também acho, também sinto esse brilho que você teve numa experiência pessoal, por exemplo, né? Pegando você como exemplo, de ler, fazer questão de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia e contemplar tanto a parte histórica, a parte literária, a parte poética, a parte romântica, tudo que a Bíblia oferece e o que aquilo te aproxima de conhecer a Deus, de conhecer a opção de fé que você fez, a decisão de seguir o seu mestre que a Bíblia traz. E não se esqueça que Deus é também linguagem, né? Sem criar maiores polêmicas ou grandes debates teológicos, o que diz lá em João? É um texto que eles falam até mesmo que não está em alguns manuscritos, mas começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E Deus fala, haja luz, e houve luz. Então vamos pensar que o universo foi criado pela palavra. Então quer dizer que Deus também é linguagem. Deus se expressa por linguagem. Então, e uma linguagem que Ele nos deixou para nós é a linguagem escrita que está na Bíblia, né? Testamento. Olha que importante. O Velho Testamento, o Novo Testamento, está ali. Então a gente tem que fazer leitura até para não sermos, às vezes, enredados por essa teologia ruim, guapeca, que tá por aí quantas vezes, né? Então é fundamental, né? Fundamental mesmo. Então eu digo isso como um apaixonado pela Bíblia, pelo texto, pela experiência pessoal que eu tive de conversão, e como professor também, só pude ainda valorizar ainda mais o texto. Eu imagino, um conhecedor, estudioso de literatura, que é cristão, a Bíblia toma proporções muito especiais, né? A leitura do texto. Sem contar que a Bíblia vai estar presente em vários outros escritores, né? Por exemplo, aqui citamos Guimarães Rosa. Né? Por exemplo, Guimarães Rosa tem um conto que está até na lista na Federal com Leitura. O conto chamado de Traços Biográficos de Lalino Salantiel, ou A Volta do Marido Pródigo. Ano que vem esse título, né? Tem tudo a ver também o que lá com a parábola do filho pródigo, né? Você pega outro livro, Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Estamos falando de dois autores que são só os maiores ali, mas pensando assim, um conto do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó, né? Então são os nomes referências aos dois irmãos da rivalidade bíblica, né? E no livro há dois gêmeos, o Pedro e o Paulo, né? Que são nascidos da mesma mulher, tiveram a mesma criação, né? A natividade da mãe eram diferentes e tudo. O Pedro era mais sanguíneo. Com quem, gente? Com o Pedro, São Pedro, né, gente? Aí eu pensava, apóstolo Pedro. E o Paulo, um pouco mais moderado também. Então, até, de certa maneira, houve uma certa rivalidade entre os dois da Bíblia, quando ali resistir na cara, também nós sabemos os episódios, né? Mas, então, que você observa. Mas há um suporte, agora, também eu diria mítico, de outros bíblico, textos. de outros textos, para você entender o Machado, né? Então, faz aí total sentido. Então, é a base, muitas vezes, para quantas outras grandes obras de arte literárias, né? E se você fosse dar uma... Você já chegou a comentar um pouquinho agora na nossa conversa. Sugestões, assim, passo a passo, para criar essa cultura de leitura. Seja num cristão em relação à Bíblia, seja numa pessoa em relação a outras obras. Você saberia fazer uma listagem assim, de ações que você acha que te ajudariam? Fundamental. É o tempo de contemplação e o tempo de alinhamento. Se desliga das coisas, né? Você não vai ser leitor com o celular do teu lado, você não vai ser leitor agora com a televisão do seu lado, com outros barulhos ao seu lado, com o fone do seu lado. Separe 5 minutos. Comece com 5 minutos. Tenta bater uma semana nisso aí, lendo o texto. Isso já funciona bastante, né? Outra, leitura como se fosse andar de bicicleta. Muitas vezes você vai, cai e toca a frente. Não se preocupe em ficar voltando toda hora também. Sim. Vai. E às vezes o texto você não entende, daqui a pouco a ideia retoma lá para frente e vai. Então, isso funciona. Eu acho que
para começar, delimite tempo. Delimite Certo. tempo. A leitura, livro, papel, ajuda? Sim. O Kindle é excelente, sabe, Fábio? Eu faço a leitura nos dois. Por exemplo, em cama eu acho o Kindle muito melhor. Por quê? Você está deitado ali, já tem a luz própria, né? Quando é um livro de papel, como é que você vai fazer? Vai fechar, vai marcar. O Kindle, você fechou, tchau. E pronto, né? Não incomoda quem está do teu lado também, no caso quem é casado, tá ligadinho ali. Então funciona muito bem, né? Então são opções assim que você tem. Então comece dessa forma, tá? O que eu vou ler? Puxa, várias opções assim de boas leituras. Até não sei se a gente vai falar de algumas opções, acho que dava no final, mas às vezes existem vários livros curtinhos que são fáceis de serem lidos, né? Por exemplo, A Pérola, do Steinbeck, né? É um livrinho de 80 páginas. Então, uma leitura super tranquila de fazer e absolutamente genial. Então comece com leituras pequenas. O Casa de Bonecas, do Ibsen, é uma peça teatral pequenininha também, não é tão longa assim, dá para você fazer uma boa leitura, né? Certo. Então são, acho que, algumas dicas que funcionam bastante. Perfeito. Né? E Binho, vamos para as dicas do convidado? Tá, vamos lá. Vamos lá, eu queria que você deixasse como dica para nós e justificasse uma música. Tá. Vamos mudar, porque a gente não vai pegar os sites hoje. Tá. Vamos mudar, vamos fazer 2 músicas, Tá. porque você é músico, 2 filmes e 3 livros. Tá. 2 músicas. Nesse caso, eu gosto de citar, às vezes, músicas que sejam boas. Não gosto de fazer essa divisão muito sacra e profana, né? Porque música, para mim, sempre é divina. Né? Então, mas eu vou pensar em 2 canções que marcaram muito minha vida também. Então, dica totalmente impressionante. São as minhas dicas, Sim, eu posso, né? Então, são suas dicas. Foram músicas no meu casamento, uma até já gravei e tudo mais, mas são músicas que me marcam muito. Salmo 84, Teus Altares. Encontrei Teus Altares, Senhor, né? Se eu não me engano, acho que é do João Alexandre com o Jorge Camargo, né? Então, com a Amáveis São, eles pegaram o Salmo 84 e musicaram. Assim, eu encontrei Teus Altares, Senhor, meu Deus e Rei, meu, né? Acho que sempre me toca muito. E outra música do Asaf Borba, Infinitamente Mais, né? Um texto também das antigas também, né? Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Sei, sim, eu sei, Senhor, que Deus é poderoso, é soberano. Acho que são músicas absolutamente espetaculares, né? Todas mexem demais comigo, assim. E, além de serem muito belas na questão musical, na questão harmônica, na questão melódica, são letras, acho que, sensacionais. Nos colocam numa dependência total de Deus e ele entronizado, que é onde ele deve estar. Então acho que são músicas brilhantes, né? Bom, as 2 músicas assim, né? Livros. Filmes. Vamos 2 pensar filmes. em filmes. 2 filmes. Aqui, em tempos de muitas polarizações e de tantas outras situações, eu deixo 2 filmes estrangeiros também aqui, ó. O Pacto dos Lobos, filme de 2002, né? Um filme francês, bem interessante, como que muitas vezes criamos um certo mal para combatê-los e lucramos com isso. E o segundo filme é uma série que eu vou indicar para vocês, uma série não tem um tempo, chamada de O Povo contra O.J. Simpson, né? Então, meio uma série com documentário, meio misturando, mostrando, gente, um caso de grande repercussão nos Estados Unidos, né? Agora, o assassinato cometido pelo grande astro, né, futebol americano, O.J. Simpson, e vai mostrando todos os elementos, os bastidores, os lados, assim, num realismo bastante seco, né? Mostrando como que muitas vezes a verdade se perde diante de tantas polarizações, né? Então, algo genial, né? Uma história que se passa nos anos 90, mas com uma grande atualidade. Então, são essas 2 dicas que eu deixo para vocês. E 3 livros, Binho? 3 livros. Eu indiquei e vou indicar novamente aqui, falar A Pérola, do John Steinbeck. De fácil leitura, né? É fácil leitura, um livro curtinho, né? Um livro absolutamente brilhante, né? Vou indicar também uma outra obra aqui que vem a ser um livro chamado Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que é só a maior obra literária da literatura brasileira. Indiquei um facilzinho, né? Mas já trouxe uma que eu acho que é um desafio de vida, né? Leitura, obra absolutamente espetacular, né? Nossa, como que isso me edificou espiritualmente, vendo algumas passagens. E deixo um livro também interessante, nesse caso não da literatura, mas acho que é um clássico lá da Bíblia, né? Mas para acompanhar também, pensando em princípios cristãos, que é o clássico chamado Cristianismo Puro e Simples, agora do C.S. Lewis. Acho que é um livro absolutamente fundamental. E também uma leitura que não é uma leitura tão simples. Não, é uma leitura que vai exigir de você
Mas realmente marca a vida de quem lê, né? Então, para parar, esse é o livro para ser ruminado, né? Ler aos poucos também, pensar, olhar, né? Refletir. Mas acho que é absolutamente fundamental. Principalmente para quem quer entrar numa universidade, né? Onde muitas vezes vai entrar em debate sobre a fé, sobre o cristianismo, uma série de elementos, né? Se bem que hoje em dia o debate é tão ruim que não é nem isso, né? Muitas vezes fica mais sobre hábitos, usos, costumes e o que disse, o que ou não disse, militância, né? Cega. Ou uma militância cega que não vai querer discussão. Não vai querer argumentos, né? Não. Ô Binho, agora eu vou pedir para você olhar para a câmera e deixar uma mensagem, aquilo que você crê, que acredita que pode ser importante, que vai abençoar a vida da galera que está aqui com a gente. Bom, para você que nos acompanhou, muito obrigado, né, pela paciência, para nos ouvir, né? E veja que procuramos ser aqui cristãos, pequenas miniaturas de Cristo, né? Eu fico pensando muitas vezes, alguns falam assim, que o versículo central da Bíblia seria porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas eu fico pensando num outro versículo que sempre acho que vai ser a motivação para uma vida cristã sadia mesmo, né? Olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Cristianismo é isso, né? Cristianismo é aquilo em que Jesus te convida diariamente, vem, me siga. Eu dou conta do fardo. O caminho não vai ser fácil, né? Mas venha e me siga. Então, para mim, só existe cristianismo se houver serviço também, de entrega, de doação. Então, espero que você carregue sua cruz, venha, siga o Mestre e ande, porque as coisas na vida ocorrem enquanto caminhamos. Binho, mais uma vez, obrigado. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi com ele na caminhada de igreja, na minha adolescência, foi quando eu engatei a vida com ele, na minha juventude, e você fez parte dela, Binho. Né? A gente servia no grupo bíblico dentro do cursinho, a gente se reunia, a gente acreditava no que Deus podia fazer na vida daquela galera, e a gente continua acreditando, e estamos em outra posição hoje, ainda com essa galera, ainda acreditando que Deus pode mover na vida deles e vai mover na vida deles. E para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com você. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela amizade, parceria e aquilo que a gente tem vivido aí para estar junto aí, vendo o reino de Deus se expandir cada vez mais. Obrigado. Obrigadão, velho. Deus te abençoe. Amém. Para você, semana que vem, estamos de volta aqui com mais um programa do Oncology Talk. Deus abençoe e até lá. Tchau!